Olá a todos, nós vamos começar aqui um tutorial a respeito do Fusion 360. Hoje a gente vai fazer uma prateleira, um case aí para livros, e vamos utilizar case esse aqui. A gente vai utilizar algumas características do Fusion que tornam ele um programa bastante peculiar, e são o acesso aos parâmetros e a característica semelhante aí à modelagem com o SketchUp. Vamos começar aqui então, iniciar um arquivo novo. A unidade que eu vou utilizar aqui é centímetro, lembrando que para você trocar a unidade, acesse o seu browser de projeto aqui, no íconezinho ao lado, pousando o mouse aqui sobre unidades, abre um ícone, esse ícone abre a janela para troca de unidades. Eu vou utilizar aqui o centímetro, e a gente vai fazer inicialmente a modelagem de uma peça através de um box. Então vou escolher aqui o plano horizontal para iniciar o desenho e vou começar pela origem. Nesse box eu não vou me preocupar com medida nenhuma agora, eu vou colocar uma medida qualquer, mas só para você entender, você pode aqui trabalhar livremente, né, pelas setas ou digitando aqui valores, né, que o Fusion vai aceitar, vai trabalhar com esses valores que você vai colocando para cada medida aqui ou para cada direção que você acionar. No caso aqui eu botei 25 para altura, posso botar aqui 20 para largura, e se eu quiser mexer com a espessura, eu vou então clicar na seta correspondente e aí no campo de largura. Cada ferramenta ou cada entidade que você vai fazer, ela tem o seu próprio controle. Nesse caso então vou dar um OK, e agora a gente vai iniciar a colocação de parâmetros. Então esse E que eu acessei aqui, geralmente ele não está aqui, ele está aqui dentro do Modify Change Parameters, mas você pode arrastar ele e largar ele na sua barra aqui, que ele vai ficar fixado aí. Então no meu caso, abri aqui o Change Parameters, e eu tenho aqui os parâmetros favoritos do usuário e os que estão sendo usados pelo modelo que a gente está trabalhando. Nesse caso não tenho nenhum modelo, vou criar o primeiro então, que seria a largura da prateleira. Essa largura vai ser expressa em centímetros. Eu tenho aqui várias unidades que eu posso utilizar, tá? Então ele geralmente vai vir associado à unidade que você tem, e eu quero então a largura da prateleira com 35 centímetros. Ok, então essa largura da prateleira está criada. Agora vamos fazer a profundidade da prateleira, e essa profundidade vai ser de 25 centímetros. Ok, aí a gente vai fazer agora o MDF, a espessura dele, tá? Mas eu vou botar só MDF aqui de 1,8 centímetros, e a gente vai botar agora as prateleiras, número de prateleiras. Vou botar aqui número prateleira. Então esse aqui eu não quero unidades, esse aqui é um valor, então eu quero 5 prateleiras. E por último então vamos fazer a altura prateleira, e essa altura vai ser 1,80 m.
por enquanto é isso que eu vou criar. Se precisar mais coisas, depois a gente retorna. Então, agora, como é que eu vou fazer para colocar essas informações nessa peça que já está desenhada? Logo aqui abaixo, a gente tem uma barra de ações e a gente tem o comando que foi criado. Se tivessem mais, se eu tivesse feito mais, aqui apareceriam mais comandos, mais entidades. E eu posso, clicando com o botão direito, fazer uma edição desse feature aqui. Aqui então, Edit Feature. Eu vou retornar a janela com os parâmetros que foram informados na criação. E aí aqui nesse caso, o comprimento, tá? Eu vou colocar comprimento que está 1, eu vou colocar o MDF, que é o nosso valor aqui do MDF 1.8. A profundidade, então, prateleira, profundidade prateleira, está aqui, tá? Que é 25. E a altura da prateleira, criando, por enquanto ele está criado como new body, que é uma característica então do Fusion, assim como o SolidWorks é trabalhar com os corpos, os componentes, as faces ou os sketches. Nesse desenho a gente não está usando sketch, está usando direto modelos. Então, uma vez que está feita essa prateleira, eu posso já aqui fazer com que esse corpo, ou até poderia ter criado no feature aqui, vamos abrir o feature de novo. Eu já poderia ter criado ele como um componente. No caso aqui ele não está me deixando, então eu realmente tenho que fazer como body e aí converter ele, clicando com o botão direito, para um componente. A diferença é que um componente de um corpo, o corpo ele tem um comportamento único e o componente ele tem um comportamento que pode ser único, mas que também pode, se eu tiver vários componentes iguais no projeto, eles se comportarem, as ações que eu faço num são replicadas para outro. Então vamos renomear esse aqui. Vou dar 2 cliques aqui e vamos chamar ele de lateral. Importante, eu não cuidei ele quando eu fiz o meu feature, mas ele ficou alinhado aqui no meio, tá? Ou seja, a minha linha de origem do sistema, aqui minha origem do sistema, ela está exatamente no meio da peça. Eu vou movimentar isso aqui, usar aqui um comando de movimentação, acionar de novo o move aqui, vamos entender o que estava acontecendo. Na real, vou fazer ele aqui point to position, tá? Esse é o procedimento normal. Seleciono aqui o ponto, tá? Não pode estar aquela opção marcada para capturar a posição. Então, como vocês estão vendo aqui, ele está com a posição em X em 1 centímetro. Eu vou zerar isso aqui e aí é o que basta para ele se mover à origem. Isso aqui é importante porque senão depois, quando eu for fazer a prateleira, eu tenho que me lembrar que está esse 1 centímetro deslocado. Nada demais, mas às vezes na pressa a gente faz, cria o objeto e esse objeto ele fica fora de posição, tá? Pode gerar um problema futuro. Pessoal, dando sequência à nossa modelagem, eu vou utilizar agora quero fazer aqui um espelhamento dessa peça. E para fazer esse espelhamento eu vou ter que fazer um construct aqui, que é uma criação de um auxiliar, que é no meu caso aqui um plano, mas a gente pode trabalhar com planos, com eixos ou com pontos, tá? E eu vou fazer um offset plane aqui, selecionando essa face interna da minha lateral
e vou deslocar ele aqui exatamente a largura que eu quero que tenha entre as prateleiras, tá? Se não me engano, eu botei lá 40 centímetros, né? Então eu teria que colocar a metade desse valor. Coloquei no parâmetro da largura. Se não tiver colocado, eu vou ter que ajustar isso depois, tá? Então vou fazer ela com 40 centímetros. Aliás, até vamos olhar aqui como é que tá. A largura da prateleira, ó, 35. Então já vamos alterar isso aqui agora, 40. Ok. O que vamos fazer agora? Vou para o painel de criação, tá? Porque eu vou criar uma outra peça, não é modificação aqui, porque a gente não encontra o mirror aqui dentro. Então, vou fazer um mirror, que é um espelhamento de uma peça, a partir de um componente, agora no meu caso, tá? Porque eu transformei ele para um componente. Então, para você selecionar essa peça aí tem que ser um componente. Selecionada a peça, vou clicar aqui para selecionar o plano, tá? Lembrando que eu posso escolher um dos planos de origem, tá? Um dos 3 planos aqui originais. Ele vai ligar temporariamente isso. Mas o que eu quero mesmo é esse plano auxiliar que eu criei. Então, seleciono ele, tá? Ele já copiou aqui a peça para o outro lado. Ok. Se você quiser não ver o plano de construção, basta desligar ele aqui na nossa árvore. Então a gente tem as duas laterais criadas. O que vamos fazer agora? Vamos lá, criar mais um box no plano do chão. Então clique no plano aqui do horizontal e faz um boxinho aqui. Agora, bem importante, tá? Pode aceitar as medidas? Pode. O que acontece? Se eu aceitar essas medidas, ele não vai funcionar por parâmetro. Então significa que no futuro, se eu quiser alterar parâmetros, essas medidas não vão acompanhar. Então o importante aqui é colocar a largura da prateleira, tá? Que é 40, né? A profundidade da prateleira, que é os mesmos 25, e a altura aqui é o nosso MDF. Outra coisa importantíssima é dizer o que essa peça vai fazer. Ele aqui está tentando a operação join, que é juntar. Eu tenho a opção join, cut, que é cortar, intersect, que é entre duas entidades só mantém o que fica entre elas, new body ou novo componente. Nesse caso já vou fazer um novo componente então, tá? Feito isso, nomeio ele aqui. Então essa daqui é a nossa prateleira. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar essa prateleira no espaço aqui que a gente tem. Primeiramente eu vou subir essa prateleira aqui um pouquinho. Então a gente vai mover ela. Vou fazer aqui um free move, tá? Selecionar um ponto de origem, que é o pivô. Tá? Então eu vou marcar esse pivô aqui, validei ele, aliás, não foi, né? Marquei aqui, tá? Fixei o pivô. Eu poderia marcar isso com uma distância, por exemplo, aqui em Z, uma distância de 5 centímetros. Opa, Z tá vindo para cá, ó. Z então 0, vamos em Y, 5 centímetros. Ok? Então, tranquilo aí a movimentação. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir essa prateleira no espaço. Eu vou adicionar aqui uma nova medida que é o rodapé. Tá? Então essa medida vai ter aqui
3.2, 4 mais 1.8 do MDF, que são os nossos 5 centímetros que a gente colocou aqui, tá? Então 3.2 centímetros, ok. Agora vamos olhar esse nosso móvel aqui de frente. A ideia é fazer agora com ela, que eu passei para vista frontal, tá? Mas se a gente for olhar ela aqui, tá erguida aqui os 5 centímetros. Né? Essa face aqui está 5 centímetros do chão. E a gente vai fazer o que? Vamos criar um padrão retangular, tá? Um rectangular pattern. Quando eu faço isso, ele vai me avisar, olha só, alguns componentes foram movidos de posição, então se eu continuar, ele vai voltar à posição original, se não, eu vou capturar a posição que eu tenho. Aí o que a gente vai fazer? Vai selecionar o componente, que é o objeto, e vai selecionar em que direção ele vai mover, tá? Essa seleção ela pode ser uma linha, tá? Como pode ser um plano. Então eu vou selecionar aqui uma linha. Aqui então ele vai começar a posicionar os objetos através da quantidade. O que eu vou dizer aqui é que eu quero que ele coloque aqui o número de prateleiras, né? E a distância que eu quero que ele coloque é a altura das prateleiras. Só vamos entender o seguinte: essa altura de prateleiras aqui ela ficou distribuída na altura total, né, que a prateleira, que a lateral tem. Só que a gente subiu ela 5 centímetros. Então aquele valor que a gente colocou lá do rodapé, então deixa eu ver. Eu acho que eu não coloquei esse número do rodapé. Vamos cancelar, deixa eu verificar aqui, não validei, né? Então eu vou criar aqui o rodapé. E esse rodapé então tem 3.2. Ok, vamos produzir de novo aqui então o nosso pattern retangular, capturando a posição, componente, prateleira, selecionamos a altura, quantidade é o número de prateleiras e a distância é a altura da prateleira menos o rodapé e menos o MDF. Ou menos o rodapé mais o MDF. Só que ainda tem que baixar menos um MDF, então MDF vezes 2. Ok? Então essa equação aqui ela vai me permitir fazer o término da prateleira, tá? E se eu quiser em algum momento aqui, por algum motivo, se eu quiser, deixa eu diminuir um pouquinho a janela aqui para não ficar na frente. Se eu quiser pegar aqui a altura da minha prateleira, agora ela não é mais 1,80, ela é 1,50, o número de prateleiras vai acompanhar e vai ficar sempre mantido, sempre distribuído na altura que a gente tem. Tá? Então eu sempre vou ter meus 5 espaços, né, dentro dessa prateleira. Então tá? Vai aumentar ou diminuir de acordo com o que você tem. Se você quiser mais, nesse espaço eu quero 6, eu quero 8, então isso também vai se distribuir de acordo. Ok, pessoal, essa
fechamento aí da nossa primeira aulinha. Na próxima a gente vai estar colocando materiais e renderizando essa prateleira. E depois a gente vai fazer o detalhamento disso no desenho bidimensional. Obrigado, valeu!